Pessoal, nas aulas anteriores nós trabalhamos com as 3 leis de Newton e foi deixado alguns exercícios para vocês com a aplicação destas leis. A primeira questão era um teste, tá, de uma faculdade lá de São Paulo e tinha uma charge junto dela. Então falava assim: explique a primeira lei de Newton com palavras. Aí ele teve a ideia e aí falou um monte de palavras sem nenhuma relação com isso. Aí ele falou assim que adora as brechas nos regulamentos. Mas aí tinha a questão: assinale a alternativa que contém um exemplo da aplicação da primeira lei de Newton. O que era a primeira lei de Newton? Eram a lei dos corpos preguiçosos. Se um corpo estava em movimento, ele queria continuar em movimento. Se o corpo estava em repouso, ele queria continuar em repouso. Ele não queria ter o seu estado modificado. Então, a alternativa aqui que fala disso é a letra A. Um livro apoiado sobre uma mesa horizontal é empurrado horizontalmente para a direita com uma força de mesma intensidade da força de atrito que atua sobre ele, mantendo em movimento retilíneo uniforme. Ou seja, o livro está sofrendo sempre o mesmo movimento, da mesma forma. É isso que ele quer. Ele não quer nenhuma novidade. Então, a primeira questão, eu tenho a alternativa A como resposta. A B, ele fala de força. Na primeira lei, ele não falou de força, ele falou dos movimentos, ele quer o mesmo movimento. Na letra C, ele está falando de colisão. Quando nós estamos falando da primeira lei, não existe colisão. Quando ele fala de trabalho, na primeira lei nós não falamos em trabalho. E forças resultantes, nós não temos força resultante na primeira lei de Newton. O segundo exercício tinha a ver com a segunda lei de Newton. E a segunda lei de Newton diz que a força é igual a multiplicação da massa vezes a aceleração que esta massa sofre. A massa é dada em quilos, a aceleração metros por segundo ao quadrado, e aí a força recebeu o nome do seu dono, Newton. Só que quando nós estamos falando de gravidade, nós estamos falando de planetas, esta força é substituída pela palavra peso. E o que corresponde ao peso? Não o que você vai medir na farmácia. O que você vai medir na farmácia é a massa. O peso é a massa de um corpo vezes a gravidade do local onde ela está. Então, para cada planeta que nós conhecemos aqui no Sistema Solar, a gente conhece algumas gravidades de cada um. Então, o peso vai continuar sendo medido em newtons, porque a massa aqui é quilos e a gravidade é medida igual à aceleração, metros por segundo ao quadrado. Então, ele diz o seguinte, que o peso de um objeto na Lua, peso na Lua de alguma coisa, 48 newtons. Ele quer saber o peso desse objeto na Terra e deu a gravidade dos dois planetas. A gravidade da Terra, a gente vai usar, o arredondamento é 9,8, mas nós vamos usar 10 metros por segundo ao quadrado. Enquanto que a gravidade na Lua é de 1,6 metros por segundo ao quadrado. É por isso que aqui nós estamos fixos no solo.
A gravidade da Lua é tão menor do que a Terra, então se a gente bate o pé no solo da Lua, logo a gente é projetado para cima. E é difícil de voltar porque não tem essa gravidade forte que nem da Terra, que nos segura no chão. Para mim poder usar, para descobrir, né, o peso desse objeto na Terra, eu preciso saber a massa dele. Eu não sei a massa. Sem a massa eu não consigo determinar o peso. Então eu vou usar a fórmula. P da Lua é a massa desse objeto vezes a gravidade da Lua. O peso na Lua eu sei que é 48. A massa eu quero saber e a gravidade na Lua 1,6. Se eu quero saber a massa e 1,6 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vai ser 48 dividido por 1,6. Eu vou ter a massa desse objeto. E aí, a massa desse objeto corresponde a 30 quilos. Por que eu quis saber a massa? Não importa onde a gente esteja. A gravidade pode mudar e isso, o peso também é alterado. Mas a massa será sempre a mesma. O peso vai ser diferente porque a gravidade é diferente, mas a massa é a mesma. Agora eu vou achar, né, peso na Terra. Eu tenho a massa do corpo agora e tenho a gravidade da Terra. Então, neste caso, na Terra, eu tenho a massa de 30, como é a mesma massa da Lua, vezes a gravidade da Terra. Para nós aqui, neste caso, eu vou ter 300 newtons. Então, o peso da Lua e da Terra são bem diferentes porque as gravidades são diferentes. Então, esta remove a segunda lei de Newton, onde a força é a multiplicação da massa vezes a aceleração. E aí eu tenho que lembrar das unidades de medida de cada uma delas. No terceiro exercício, ele também vai aplicar a segunda lei de Newton, porque ele quer saber o valor da massa de um corpo. O que vai acontecer? Ele falou assim, que a força aplicada sobre este corpo é de 20 newtons. E este corpo tem uma massa que a gente não sabe. Aí ele disse que o corpo se desloca numa linha reta e tem uma variação de velocidade de 20 metros por segundo. Essa variação da velocidade, aliás, 10, desculpa. Essa variação da velocidade ocorre a cada 2 segundos. Para mim usar, né, a segunda lei, a força é igual a massa vezes a aceleração. Para mim poder achar a massa, eu preciso fazer a relação destas duas grandezas e achar a aceleração primeiro. E aí, o que eu vou fazer? A aceleração é a variação da velocidade sobre a variação do tempo. E aí, eu vou ter que a velocidade é 10 e o tempo é 2. Então, neste caso, a minha aceleração vai ser 5 metros por segundo ao quadrado. Vocês estão observando que nós usamos as relações no movimento uniforme. Alguns exercícios daqui usam as mesmas fórmulas do movimento uniforme. Por exemplo, da aceleração, nós podemos ter usado a lei do sorvetão, a lei da velocidade, tá? As funções horárias antigas, dependendo dos dados que o problema me dá. E aí, se eu tenho aceleração, agora eu posso fazer força é igual a massa vezes aceleração. A força é 20
A massa é o que eu quero saber e a aceleração é 5. Se eu quero saber a massa, o 5 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, 20 dividido por 5 vai ser a minha massa. Portanto, a massa vai ser de 4 quilos, tá? E aí, nós vamos para o quarto exercício. Quarto exercício, esse daqui era um exercício de alternativa, no caso, essa era a alternativa B de bola. No terceiro exercício, aliás, no quarto, desculpa, ele deu um desenho. Tínhamos 3 blocos em sequência e ele sofria a ação de uma força. Então, o bloco, ele deu os blocos, 2 quilos, 3 quilos e 5 quilos. Ele diz que a força que puxa este conjunto é de 30 newtons. Ele quer saber a força de cada pedacinho. E para cada pedacinho, eu preciso da massa desse pedacinho e da aceleração. Eu não tenho aceleração aqui, tenho como descobrir. Por quê? A força é a massa vezes a aceleração. Quando eu tenho uma combinação de vários corpos, eu vou somar a massa do 1, a massa do 2, a massa do 3 e de quantos mais tiver, e multiplicar pela aceleração. Então, aqui eu tenho 30 igual a soma de 2 mais 3 mais 5. Isso tudo vai multiplicar A. 30 vai ser igual 2 e 3, 5, com mais 5, 10 vezes A. Se eu quero A, o 10 que estava multiplicando vai passar dividindo. Então, a aceleração vai ser 30 dividido por 10. Neste caso, a aceleração 3 metros por segundo ao quadrado. Com este valor, eu posso fazer a força do corpo 1 vai ser a massa dele vezes a aceleração que eu achei. Então, a força do corpo 1 vai ser 2 vezes 3. E aí, a força do 1, 6 newtons. A força do corpo número 2 vai ser a massa do 2 vezes a aceleração. Então, aqui era a massa do 1. A força do 2 vai ser 3 vezes 3. A força dele vai ser 9 newtons. E a do número 3 vai ser a massa 3 vezes a aceleração. Então, a força 3 vai ser 5 vezes 3. E aí, esta força é de 15 newtons. Ele deu a força da somatória de todo o percurso. E aí vocês observam que por causa da variação da massa, ele sofre a mesma aceleração, mas mudam as forças. E se vocês observarem, 6 mais 9 mais 15, eu chego nos 30 newtons. O exercício número 5 é a última questão onde eu vou ter relacionado um sistema diferente, tá? Que é como se fosse da ação e reação. Eu tenho uma polia, né? Então, o que é uma polia? Eu tenho um plano, né? Onde eu tenho um corpo e este corpo está amarrado a um sistema de roldanas. E dele vai ser puxado ou vai ser equilibrado